Vamos lá. Página 152. Estudos de caso primeiro, tá? Essa primeira sequência de exercícios, gente, que eu chamei de estudos de caso, são exercícios bem simplesinhos, tá? Acho que a maioria deles nem de vestibular mas para a gente aprender a mexer com essa ideia de regra de três, para a gente sair um pouco da mera aplicação de fórmulas, tá? Aí depois os exercícios de fixação, que eu chamei aqui de fixação, são os exercícios de vestibular, tá? Vamos lá. Exercícios trabalhados durante a aula. A primeira questão é uma questão para trabalhar com densidade, concentração comum, molaridade e porcentagem em massa. Então, assim, preparem as calculadoras aí. Diz ele o seguinte: uma solução foi preparada utilizando-se 35 gramas de um sal em 500 gramas de água. Então, massa de soluto, 35 gramas, e massa de solvente, que é água, 500 gramas. Uhum. Admitindo que o volume da solução seja de 500 ml, o que na prática não é tão verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a questão aqui, mas tem a ver com química. Vocês concordam que isso aqui está um pouco estranho? O que tem de estranho nessas informações aqui? Veja. Cara, 500 ml, 500 gramas de água, já por si só ocupam 500 ml, tá? Ele não está considerando o volume do soluto aqui dentro. É uma aproximação de volume, tá? Na prática, isso aqui não deve ter meio litro. Deve ter um pouquinho mais de meio litro, tá bem? Ah, e faltou uma coisa aí, gente, eu preciso contar para vocês. Esse soluto, anota no cantinho aí, o soluto, ele tem massa molar 140 gramas por mol, tá? Por favor, anotem essa informação no exercício, senão a gente não consegue fazer um dos itens. O soluto, a massa do soluto é 35, a massa do solvente, que é a água, é 500 gramas, a massa molar do soluto é 144 gramas por mol, tá bem? Anota isso aí. Item A, 140 gramas, 140 gramas por mol, 140. Item A, ele quer que a gente calcule a densidade da solução. Bom, todo mundo sabe que densidade é massa sobre volume. Bom, densidade. Ele quer a densidade da solução. Eu vou calcular a densidade em gramas por ml, tá bem? O desafio aqui. Como é que eu calculo a densidade de uma solução sem usar a fórmula? Basta você entender o que significa densidade. A densidade significa dizer quantos gramas pesam cada ml, certo? Então, se você quiser fazer pela fórmula, fica à vontade. Eu não vou fazer por fórmula, tá? Eu vou evitar ao máximo usar a fórmula. Como é que eu montaria uma regra de 3 para calcular a densidade? Eu diria o seguinte, ó. A minha solução inteira pesa 535 gramas, que seria a água mais o sal, o soluto. E esses 535 gramas ocupam quantos ml de volume? 500. É o meu? Ah, não, tá. Esses 535 gramas ocupam 500 ml, certo? Então, vou escrever aqui, ó. 535 gramas de soluto ocupam 500 ml. Quantos gramas de solução? Aqui não é soluto, perdão, gente, eu escrevi errado. Aqui é solução, tá? Nossa, tá difícil esse microfone hoje. Aqui é solução, tá? Se 535 gramas de solução ocupam 500 ml, quantos gramas de solução vão ocupar 1 ml?
Porque o conceito de densidade nada mais é do que isso. Quantos gramas equivalem a 1 ml? No final das contas, quando você resolver a regra de 3, você vai cair na fórmula da densidade. Ó, a massa vai ser igual a 535 dividido por 500. Ali, tá bom? 1,07. 1,07 gramas. Essa quantidade de gramas correspondem a 1 ml de solução. Então, a densidade é 1,07 gramas por ml. Tá aí. Item B. Calcule a concentração comum. Calcule a concentração comum. Vamos fazer outra regra de 3. Se eu quero calcular a concentração comum, significa que eu quero descobrir quantos gramas de soluto estão dentro de 1 litro. Quantos gramas de soluto estão dentro de 1 litro? Então, eu escrevo assim, ó. 35 gramas de soluto estão dissolvidos em 500 ml. 35 gramas de soluto estão dissolvidos em 500 ml. Quantos gramas de soluto estão em 1 litro? Na regra de 3, você tem a opção de trabalhar com os volumes em ml ou em litro. Tanto faz, tá? Essa massa vai dar 70 gramas. 70 gramas em 1.000 ml. Se eu tenho 70 gramas em 1.000 ml, significa dizer que a concentração desse cara é 70 gramas por litro. Aí, ó. Deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Vocês conseguem perceber a diferença bem sutil entre densidade e concentração? Quando eu vou calcular a densidade, eu pego a massa de tudo e vejo quanto está aquilo por ml, ou por litro, tanto faz. Na concentração, eu pego só a massa do soluto para trabalhar, tá? São coisas um pouquinho diferentes. C. Calcule a molaridade e depois a porcentagem em massa. Calma aí. Vamos ver se eu consigo me trocar de lugar aqui. Acho que agora vai melhorar. Molaridade. Quantos mols por litro? Bom, dá para fazer de cabeça isso, vai. Molaridade. Ô, gente, quantos mols equivalem a 70 gramas? Considerando aquela informação que eu dei no começo do problema, ó. Se cada mol pesa 140 gramas, quanto equivale a 70 gramas em mols? Meio mol. Então eu posso dizer que a molaridade vale meio mol por litro. O que seria, né, assim, pensando detalhadamente, né? Seria 3 vezes 10 a 23 moléculas dissolvidas a cada 1 litro. Isso é meio mol. 3 vezes 10 a 23 moléculas dissolvidas a cada 1 litro. Tá aí, meio mol. Tá? E o outro item é a porcentagem em massa. Ô, gente, quando o exercício pede para a gente calcular a porcentagem em massa, normalmente é o soluto, tá? Que você vai calcular. Porque você há de convir aqui que quando eu falo em porcentagem em massa, eu posso estar me referindo à porcentagem do soluto ou do solvente. Normalmente é o soluto. Se for o solvente, ele especifica. Calcule a porcentagem em massa do solvente, tá? Porcentagem em massa.
Soluto, 35 gramas dentro de 100%, que é 535. Então, eu vou escrever aqui, ó. 535 gramas correspondem a 100%. 100%. 35 míseros gramas X. Alguém fez essa? 0, não, não é possível. É isso mesmo. Dá 0,065. 0,065 vezes 100. Ó, que vai dar aproximadamente 6,5%. Tá? Aí, se quiser deixar assim, ou pode escrever assim, ó. M barra M. Já que nós estamos calculando a porcentagem em massa. Tá? Quando ele não falar nada, tá? Calcule a porcentagem em massa. Tá? Ele vai especificar caso não seja. Caso ele peça para você utilizar outra unidade, volume, enfim. Tá? Próximo. Questão número 2. Eu nem numerei as questões. Próxima questão. Um estudante precisa preparar 2 litros de uma solução de ácido sulfúrico na concentração de 3 mols por litro. Então, veja, eu quero preparar um volume de 2 litros, só que eu quero que lá dentro tenha 3 mols de soluto por litro. A cada litro tem que ter 3 mols do soluto. Qual a massa de ácido utilizada para isso? Quantos gramas eu preciso usar de ácido para preparar essa solução? Ele deu a massa molar do ácido, que é 98 gramas por mol, e aí a gente vai fazer as contas. Esse é um tipo de raciocínio muito comum durante os exercícios de concentração. Ele me dá uma concentração que eu quero obter e quer saber quanto do soluto você precisa colocar na solução. Então aqui eu faço 2 contas. Primeiro, eu preciso levar em consideração que eu não quero preparar 1 litro só. Então a primeira conta você faz até de cabeça. Ó, a cada 1 litro de solução tem que ter 3 mols do soluto. Se você quiser fazer o exercício rápido, de uma conta só, você já põe aqui, ó, 3 vezes 98. Ele quer a massa, não é? Qual vai ser o número de mols caso eu queira preparar 2 litros? Tá vendo, ó? Aqui vai dar 6 mols. Se você quiser pular essa etapa, você já põe aqui 3 vezes 98. E aí aqui já vai sair a massa direto, tá? Então aqui fica número de mols do soluto 6, tá? E agora como eu fiz passo a passo, né? Eu abro uma outra regra de 3 aqui e acho a massa dele. Abre uma outra regra aqui, ó. 1 mol equivale a 98 gramas, assim como 6 mols vai equivaler a M, limão. 600 menos 12, 588? Eu acho que é isso. Se for errado, vocês me corrigem.
Eu acho que é 588 gramas, tá? Próxima. Hum. Uma solução, peraí, solução. Uma solução contém 60 gramas de bicarbonato de sódio. Eu já vou colocar aqui, ó, a massa do soluto, 60 gramas. É, em 540 gramas de água. Então, solvente. Solvente. 540 G. A densidade dessa solução é 1,1 grama por ml. Olha lá, tá vendo? A densidade é 1,1 grama por ml, não é 1 grama por ml. Tá bem. Pergunta-se, item A, qual a porcentagem em massa do soluto? E deu no item 2, qual a concentração em gramas por litro? Então, pera lá. O primeiro item é a porcentagem em massa. Esse mais tranquilo. Quanto vale 100% aqui, gente? Aqui, certo? Soluto mais solvente é boa. Ó, 600 gramas é a massa do soluto mais a massa do solvente. Isso aqui vai valer 100%. Só a massa do soluto, X. Bem tranquilo. 10%. Uma solução 10% em massa. Ficaria assim, ó. 10 mm. 10 mm. Aí. Item 2. O item 2 já é um pouco mais complicado. Ele quer que eu calcule a concentração em gramas por litro. Ou seja, quantos gramas tem dissolvidos a cada 1 litro? Quantos gramas tem dissolvidos a cada 1 litro? Ô, gente, o que eu sei até aqui é o seguinte, que eu tenho 60 gramas dissolvidos em quantos gramas? 600 gramas. Será que eu posso dizer que 600 gramas equivale a 600 ml? De forma nenhuma. Então, o que eu precisaria fazer primeiro? Descobrir qual é o volume de 600 gramas. Esses 600 gramas de solução, eles vão ocupar quantos ml? E é aqui que eu uso a densidade. Porque a densidade ela está dizendo para mim o quê? Que cada 1 ml pesa 1,1 grama. Então, o que, que eu faço primeiro? Primeiro eu vou abrir uma regra de 3 aqui para calcular o volume da minha solução. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. Cada 1 ml de solução contém uma massa de 1,1 grama. Qual vai ser o volume da minha solução se ela pesa 600 gramas? Uh, 545. Quebrado, tá? Quebrado. 545. Vou colocar 545 mesmo. Ml. Um pouquinho menos que 600 gramas. Beleza. Tá, agora olha o que eu descobri. Eu descobri que eu tenho 60 gramas de soluto dissolvidos
em 545 ml. Como eu quero calcular a concentração em grama por litro, eu quero descobrir quantos gramas tem a cada 1 litro. Então, eu vou abrir uma segunda regra de 3. Fica assim, ó. Na minha solução, eu tenho 60 gramas de soluto dissolvidos em 545 ml. Qual vai ser a massa de soluto que eu tenho a cada 1 litro? Olha como eu estou escrevendo 1 litro. Ó. Quando a gente resolver essa conta aqui, a massa que você calcular já é a concentração, porque ela está dissolvida a cada litro, tá? Vai dar arredondado, tá? Dá aproximadamente 133, é isso? Deixa eu ver. Acho que fiz conta errada. Vezes 60. Não, dá 110,09 aproximadamente. Massa vai dar 110,1 gramas. Essa é a quantidade que eu tenho a cada 1 litro. Então, a concentração vai ser 110 gramas por litro. Próximo. Vou zerar do outro lado, tá? Tem alguém com o microfone aberto? Será? Vocês estão escutando um barulho? Gente, dá uma olhada aí em casa, talvez tenha alguém com o microfone aberto. Escutei uma cadeira arrastando aí. Próximo. Uma solução é formada por 115 gramas de etanol e 180 gramas de água. Aqui vai aparecer uma concentração diferente. Ele pede para que a gente calcule o título em massa dessa solução. Então, antes de eu fazer a questão, deixa eu explicar o que que é um título em massa. Ó, eu tenho etanol, que é esqueci agora. 115, perdão. 115 gramas de etanol, que é o soluto. O solvente, a água, e eu tenho 180 gramas, tá? Ele quer que eu calcule o título, tá? O título em massa. Gente, essa unidade de concentração ela é bem pouco utilizada, tanto é que eu só coloquei aqui no exercício para a gente falar dela pelo menos uma vez na vida. O título em massa, essa expressão título, você pode enxergar ou entender como fração. Fração. Título em massa é sinônimo de fração em massa. O que que é uma fração em mols? É o número de mols do soluto pelo total. Você faz a mesma conta, só que com a massa. O título, se você gosta de fórmula, tá aqui, ó. Título em massa é a massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Depois que a gente terminar de fazer a conta, você vai entender por que que essa unidade quase nunca é usada. Se você olhar para a fração de mol, você vai ver que é a mesma ideia.
tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu quero calcular o título em massa da minha solução. Então, eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Título em massa. Eu vou pegar a massa do soluto, que é 115, dividido pela massa do total, que é 115 mais 180. Vai dar 295. 115 sobre 100, 295. 0,39, arredondando para duas casas depois da vírgula, tá? 0,39. O que que significa isso? O título é 0,39. Cara, você pode pensar no seguinte, que de cada 100 gramas, 39 é soluto. 0,39 não é a mesma coisa que 39 sobre 100? Ou seja, vocês estão entendendo o que que é o título, no final das contas? O título é uma forma de você expressar a porcentagem, só que com vírgula. Quando você calcula um título e o título deu 0,39, você deve pensar a mesma coisa que isso aqui, ó. Ó, entendem? Então, o título é a porcentagem em massa, só que expressa na forma de vírgula. Então, assim, não é uma unidade tão utilizada porque você já tem a porcentagem em massa. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ah, eu tenho uma solução 5% em massa. Quanto vale o título de uma solução 5% em massa? 0,05. Quanto vale o título de uma solução 15% em massa? 0,15. Tá? Isso é o título em massa. É a porcentagem expressa de forma absoluta. Expressa na forma decimal. Vamos colocar na forma decimal que fica mais fácil de entender. Agora rápido, vai. Quanto vale o título do solvente? Porque este valor é o título do soluto. Se eu fizer o título do solvente, vai dar quanto aqui? 0,61. Que a soma das frações tem que dar o todo. Tudo bem? Beleza? Então, isso aqui seria o título do soluto. Tá aí. Super chato essa conta de fazer. B. Agora olha o que o filho da mãe quer que a gente faça. Sabendo que as densidades da água e do etanol são 1 e 0,8 gramas por ml, calcule o título em volume. Oh, oh. Percebe a diferença agora? Título em volume. Ora, a conta é a mesma, só que você vai fazer com volume, né? Se no título em massa eu usei massa do soluto sobre massa total, o título em volume vai ser volume do soluto dividido pelo volume total do solvente. Tá bom, gente? Agora vem aqui, ó. O solvente é a água. Graças a Deus, a água tem densidade de 1 grama por ml. Então, 180 gramas de água equivalem a 180 ml. Eu já vou escrever aqui, ó. Volume do solvente, 180 ml. Só que agora, gente, eu vou ter que descobrir o volume do bendito do soluto. Que o soluto é álcool. E segundo ele me deu no exercício, a densidade do álcool é 0,8. Então vem cá.
Abre uma conta para trabalhar com o volume, ó. 1 ml de etanol tem uma massa de 0,8 G. 1 ml, 0,8 G. Quantos ml eu terei para uma massa de 115? Ai, que maldição. 143,7 gramas. Coloquei só uma casa depois da vírgula. É, grama não, perdão. Desculpa, ml. Tá? Então, o que que eu fiz? Como ele pediu o título em volume, eu peguei as duas massas, a massa do soluto, a massa do solvente, e converti elas para volume. Agora eu vou fazer a conta para calcular o título em volume. Título em volume é igual a volume do soluto, 143,7. 143,7. Dividido pelo volume total, que seria 143,7 mais 180 ml, que é o volume total da solução. 323,7. Dá aproximadamente 0,44. Tá? Um dos motivos pelo qual eu coloquei essa questão aqui, primeiro para falar um pouquinho do título, tá? Para vocês terem consciência de que existe a validade, e também chamar a atenção de uma coisa: o título em massa não coincide com o título em volume. Por que não? Por que que os dois títulos não são o mesmo valor? Por causa da densidade, exatamente. Por causa da densidade, tá? O título em massa é diferente do título em volume. Outra coisa importante, o título, não importa se você esteja calculando ele em massa ou em volume, ele nunca pode dar um número acima de 1, por uma razão muito simples. Toda vez que você faz um título, você está calculando uma coisa sobre uma coisa maior, não é? Aqui no caso, massa, ó. Massa do soluto pela massa total. Então, esse número, ele sempre vai dar alguma coisa do tipo 0, tananã. Isso vale tanto para o título em massa, como para o título em volume. Tá bem? Beleza. Próxima. Item C. Frações molares. Frações molares. Frações molares. Agora o trabalho é outro. Agora nós vamos ter que transformar tudo para mol. Tá. Pelo menos tem uma conta aqui que a gente já faz meio de cabeça. Ô, gente, a massa do solvente não era 180 gramas? Peraí, deixa eu ver se eu não tô falando merda. Ah, não, é isso mesmo. A massa do solvente é 180 gramas. E o solvente é água. Então, de cabeça, acho que já dá para a gente colocar aqui quantos mols? 10. 10 mols. Já põe ali 10 mols. Tá. Agora, eu vou fazer para o soluto. O soluto é o etanol. 115 gramas, gente. Alguém lembra de cabeça qual é a massa molar do etanol? 46, exatamente. Tá? 46 gramas por mol. 46 gramas. Vou passar isso para mol. Desculpa. 115 gramas. Vou passar isso para mol. Ó.
46 gramas equivale a 1 mol de etanol. 115 gramas equivale a N mols. N mols. 4, 8, vai dar quase 3. 2 e pouco. Dois e meio. Deu certinho. 2,5. Até que enfim uma conta exata. 2,5 mol. Pronto. Coloca aqui no cantinho, ó. No rascunho. 2,5 mols. Aí, ó. Agora que eu tenho os números de mols, eu passo a bendita da fração molar. Fração molar do etanol é o número de mols dele, 2,5, dividido pelo número de mols total, que é a soma dos mols, 12,5. Acho que vai dar um quinto, né? Essa dá para fazer de cabeça, acho que dá um quinto. Isso. Dá um quinto, dá 0,2. Se a fração molar do etanol vale 0,2, a fração molar da água vai valer quanto? 0,8. Exatamente. A fração molar da água, que seria o solvente, vai dar 0,8. Tá? Sempre nessa linha de que a soma das partes tem que me dar o todo. Tá? Uma outra coisa que me ocorreu agora de falar, porque eu não tinha falado antes, é que se você olhar, né, tanto a fração molar como esse barato aqui do título, são coisas que não têm unidade. Né? Ó, o título aqui deu 0,39, aqui o título deu 0,44 e a fração molar dá 0,8, 0,2. Porque você está dividindo números de mesma unidade. Né? No caso da fração molar, eu estou dividindo mol com mol. No caso dos títulos, aqui é o título em volume, volume, volume. Título em massa, massa, massa. Então, essas especificamente, essas concentrações, elas não têm unidade. Nem o título, nem a fração molar. Tá? Beleza? Próximo. Uma solução de açúcar em água. Espera aí, deixa eu apagar aqui. Uma solução de açúcar em água tem densidade 1,05 gramas por ml. Densidade da solução 1,05 gramas por ml. Opa, ml. Se somente 8,1% da massa da solução é açúcar, então 8,1% de massa de soluto. Soluto. Quantos gramas de água há em meio litro de solução? E que volume de solução contém 5 gramas de soluto? Aqui já é bem mais chatinha a questão. Quantos gramas de água há em meio litro da solução? Quantos gramas de água há em meio litro de solução? Por onde eu começo? Agora eu queria a opinião de vocês, vai. Esse já é um pouquinho mais chato. Quantos gramas de água eu tenho? Uma coisa eu posso ter certeza, gente. Se a porcentagem de soluto é 0, é 1,8, 8,1, quanto vale a porcentagem de água? Que seria o solvente, né? Isso. 91,9%. Isso é o solvente. Mas 91,9% de quanto? É isso que eu preciso saber. Ele não quer saber a massa de água em meio litro. Meio litro não são 500 ml? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quanto pesa meio litro dessa birosca?
Abre aqui, ó. Eu tenho meio litro de solução. Tá. Abre uma conta com a densidade. O que que a densidade está dizendo? Que cada 1 ml de solução pesa 1,05 grama. Qual vai ser a massa de 500 ml? Olha lá. Quanto dá isso? 502,5, eu acho. E dá 5, 500 vezes mais, né? Não, dá 525, gente. Eu fiz cagada. Fiz cagada. A massa é 525 gramas. Isso é o soluto mais o solvente. Tá, o que que eu faço com esse número agora? Dessa massa aqui, quantos por cento é água? Isso. Agora eu abro a segunda regra. Abre uma segunda aqui, ó. 525 gramas corresponde a 100% de tudo que eu tenho. Qual vai ser a massa de solvente, solve, considerando que a porcentagem dele é 91,9%? 482,5. Arredondando, tá? Arredondando. 482,5 gramas. Aí. Outra pergunta. Qual volume da solução contém 5 gramas de soluto? Qual volume da solução contém 5 gramas de soluto? Qual volume contém 5 gramas de soluto? E aí? Cara, e aí? Por onde a gente começa? Olha, o que que eu sei? Em 500 ml de solução, vamos organizar aqui a bagunça. Em 500 ml de solução, eu acabei de descobrir que eu tenho 482,5 de água. 482,5 gramas de solvente. Só que eu também descobri, fazendo conta, que a massa dessa solução inteira vale quanto? 525. Concorda? Então, peraí. Em 525 gramas de solução, eu tenho isso aqui de solvente. Você concorda comigo que o restante tem que ser o soluto? Então, vou fazer essa conta chata. 525 menos 482,5. 42,5 gramas de soluto. Esses 42,5 gramas de soluto estão dissolvidos em quantos ml? 500. Olha a pergunta. Qual volume contém 5 gramas de soluto? Então, pera um pouquinho. Eu acabei de descobrir que em 500 ml da solução, isso aqui já é mais enrolado, né? Em 500 ml de solução, eu tenho 42,5 gramas de soluto. Agora eu faço a pergunta. Qual é o volume da solução que contém 5 gramas? Volume que contém 5 gramas. Então fica
500 vezes 5 dividido por 42,5. Dá aproximadamente 58,8. Aproximadamente 58,8 G. Tá? Tá errado? ml, verdade. Volume. Tá aí. Esse já é um pouquinho mais enrolado. Último dos estudos de caso. Esse aqui é mais simplesinho, tá? Eu coloquei esse último aqui, gente, para a gente trabalhar um exercício, pelo menos, de coeficiente de solubilidade, tá? Desses de estudos de caso. Ele é bem rapidinho. Ó, vou pegar aqui rapidão. Rapidons, rapidons, rapidons. Ele diz assim no último exercício dos estudos. A solubilidade do nitrato de potássio em água é de 48 gramas para 100 ml. Solubilidade do nitrato de potássio é 48 gramas para 100 ml de água. De água. Aí. Isso a 30 graus Celsius. Você percebe que isso não é uma concentração? Quando ele fala solubilidade, ele está falando do limite, tá? O limite de solubilidade. Item A. Qual é a maior massa de sal que pode ser dissolvida em 500 ml de água? Super simples, gente. Ora, eu sei que para 100 ml eu dissolvo no máximo 48. Essa é a máxima quantidade de sal para 100 ml. Ora, se para 100 ml eu dissolvo 48, em 500 ml eu tenho que dissolver 5 vezes mais. Acabou. Acabou. E vai dar 240, né? 240 gramas. Pronto. Ou seja, para eu saturar meio litro de água, ou seja, para eu chegar no limite de meio litro de água, eu preciso de 240 gramas do sal. Acabou. Morreu. B de bola. Ups. B. Qual a massa de água necessária para dissolver 144 gramas do sal? Agora ele trocou. Qual a massa de água para dissolver 144 do sal? Vamos lá. Eu sei que 100 ml de água dissolvem 48. Qual é o volume de água que eu preciso se eu quiser dissolver? Esqueci o número. 144. 8, 16, 24. 4, 8, 12. 3. 3, né? O volume de água vai dar 300 ml. Como a água pesa 1 grama por ml, dizer 300 ml de água é a mesma coisa que dizer 300 G. Ele quer isso, né? Ele fala assim, ó, qual é a menor massa de água que você precisa para dissolver? Então você vai precisar de pelo menos 300 ml ou 300 gramas de água. Tá bem? É isso, gente. Corremos agora no final para dar tempo. Na segunda que vem, a gente volta e aí vamos pegar os exercícios de sala, tá? Dica: se sobrar um tempinho, tenta fazer durante a semana para conferir só na aula, tá? Daqui a pouco a gente volta com Niltinho. Fala.